Se o salário do pecado, conforme a palavra de Deus, é a morte, se o pecado teve origem no coração de Lúcifer, e se Adão e Eva, embora tendo sido criados perfeitos pela mão de Deus e inicialmente imortais, após o pecado morreram, por que Satanás não morreu? Por que Deus não o deixou morrer? Naturalmente, como todos nós, após o pecado. Por que existe isso, professor? Se o salário do pecado é a morte, Satanás é o que causou o pecado, por que Deus permitiu até hoje ele viver ainda? Certo. Romanos 6,23, quando afirma que o salário do pecado é a morte, ali se refere, queridos, mais especificamente à morte eterna. Ou seja, é a morte pela qual a pessoa nunca mais terá chance de ressuscitar. Então o que acontece? Lúcifer, né, que é Satanás hoje, pertence a uma outra classe de seres, né? Ele é um anjo. Então o que acontece? Ele não tem a mesma rapidez que nós, ele não tem assim o mesmo processo degenerativo que o ser humano. É claro que ele não continua com a sua glória como tinha quando estava com Deus sem pecado. Ele está se degenerando. Só que por sermos criaturas inferiores, nós duramos menos, bem menos do que ele. Agora a Bíblia afirma em Romanos 16:20 que um dia ele será esmagado, ele será destruído. Ele não é imortal, porque ele não está na presença de Deus, que é a fonte de vida. E há um outro detalhe. Foi importante Deus permitir que Lúcifer ficasse vivo para que todo o universo pudesse ver que as acusações de Lúcifer contra a soberania de Deus não tinham cabimento. Você imagine se você conhece um exemplo bem claro. Se um traficante sabe que alguém sabe de um segredo dele e que pode contar a outros, ele vai queimar o arquivo, vai mandar matar a pessoa. Se Deus tivesse destruído Lúcifer quando Lúcifer se rebelou contra Deus, os anjos poderiam pensar assim: Lúcifer poderia ter razão em algo e Deus quis esconder o jogo. Então Deus permitiu que ele ficasse vivo para que todo o universo pudesse testemunhar que Deus é bom e que quem é mau é o próprio Lúcifer. Então há a sabedoria de Deus nisso.